Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal de YouTube, Alexandre o Grande. Segundo curso de placa-mãe com o professor Hayden, tá? A gente vai aprender nesse disco a tensão da placa-mãe, como é que ela trabalha, tá? Esse vídeo vai te ajudar muito para você saber como trabalha uma tensão, para você ter toda a atenção para quem tem o desejo e quer consertar a placa-mãe. Vamos lá, pessoal. Vamos pro vídeo? Vamos lá. Tensão. Agora nós vamos abordar o maior índice de conserto na área técnica chamada tensão. Nós vamos conhecer agora a tensão que alimenta o processador. Olha Nós vamos só. conhecer agora a tensão que alimenta a BGA e a tensão que alimenta a memória. Esses três totalizam o índice de 90% do conserto, o índice de conserto. Vamos lá. Ó, tem a tensão de alimentação do processador. Ele é responsável pela alimentação do processador. Quando a placa-mãe tem a entrada de 12 volts, o circuito é alimentado com 12 volts. Veja. Vamos lá, vamos para o vídeo, pessoal. Vamos aprender um pouquinho como é que trabalha. Ó, pode ver que ali tem os 4 pinos que tem a alimentação do socket do processador. Então é a tensão dos 12 volts. Mostrando só, aí ó, quando a placa-mãe não tem a entrada de 12 volts, o circuito é alimentado com 5 volts. Mas esse caso, pessoal, nesse caso aí que eu estou querendo dizer para vocês, são placas que não tem 12 volts de entrada, são placas antigas. O circuito é composto por transistores, capacitores e gerenciador de tensão do chip. Ó, veja, vamos lá. Ó, capacitor eletrolítico e capacitor eletrolítico, tanto do lado da tensão dos transistores como do lado da tensão dos resistores e do gerenciador de tensão, tá? Ó, do lado também tem capacitor, gerador de tensão do lado e transistor. Também, ó, gerador de tensão do lado, como está ali marcando, transistor, capacitor, seja ele eletrolítico, seja ele de capacitor de estado sólido. Pode ver, pessoal, a gente está tentando visualizar essas imagens para trazer para você todo o conhecimento. Tem os transistor, tem os capacitor. Ó, esses são capacitores. Mesmo que seja estufado, são capacitores, tá bom? Gerador de tensão, transistor, capacitor. Vamos lá. Essa é uma placa de socket 478, tá? Com barramentos de memória de 266, mas do lado também temos ali capacitores eletrolíticos. Nesse caso, essa placa-mãe tem 3 entradas e 3 saídas e possui a tensão de 12 volts. Ó, do lado do socket tem um gerador de tensão, tá? Nesse circuito temos a entrada de tensão que chamaremos de E. Por quê, pessoal? Vamos lá. Por que chamaremos de E? E temos saída de tensão e chamaremos de S. A entrada vem da fonte de alimentação, que é de 12 volts ou 5 volts. A saída alimenta o processador.
Os fabricantes de placa colocam um circuito que tem entrada e saída. E também colocam vários circuitos idênticos para garantir a segurança. O circuito padrão é uma entrada e uma saída. Entrada de 12 volts e saída de 1,5 volts. Saída e entrada. Mas tem circuito com uma entrada e duas saídas. São placas antigas, pessoal. Quase ninguém usa porque são mais de colecionadores. Observe que tem uma entrada de 12 volts e duas saídas de 1,5 volts. Nesse caso, temos uma placa-mãe de soquete 462. Ela possui os 12 volts. E na tensão, nós enxergaremos ali que a placa-mãe ela tem 6 transistores, indicando que ela tem 2 entradas e 4 saídas. Geralmente, os transistores que estão mais perto do processador é saída. Temos também 2, 3 ou mais conjuntos de circuitos. Veja, uma entrada de 12 volts e uma saída de 1,5 volts. Duas entradas de 12 volts e duas saídas com uma entrada de 12 volts e uma saída de 1,5 volts. 3 entradas e 3 saídas. Veja os circuitos com uma entrada e duas saídas. Uma entrada de 12 volts e duas saídas de 1,5 volts. Duas entradas de 12 volts com uma entrada de 12 volts e duas saídas de 1,5 volts. 3 entradas e 6 saídas. Nesse caso, essa placa-mãe ela possui 3 entradas e 3 saídas. Ou seja, é como se fosse uma entrada de 12 volts e uma saída de 1,5 volts. Placa-mãe que possui 3 entradas e 3 saídas. Mesmo que os transistores sejam maiores, isso não quer dizer absolutamente nada, pessoal. Ou seja, não há diferença nenhuma nisso, tá? Uma placa-mãe da M2, ela possui 3 entradas e 6 saídas. Vamos ver agora como o circuito funciona.
12 volts de uma entrada, gerenciador de tensão com capacitor, processador e saída. O capacitor recebe uma tensão de 12 volts, passa por transistor de saída, de entrada, vai para o gerenciador de tensão, vai para a saída e por último vai para o processador. Veja os circuitos com uma entrada e duas saídas. Temos um transistor de 12 volts, passa por gerenciador de tensão, vai para o transistor de 1,5 volts, volta para o gerenciador de tensão e, por último, o gerenciador de tensão ele tem que jogar essa tensão correta para o processador. Então veja só como o circuito ele trabalha, pessoal. Presta muita atenção em relação a isso para os amados que gostam de computadores, que amam trabalhar com placa-mãe, que gostam de mexer com placa-mãe. A tensão de alimentação da BGA Norte e Sul. Ele é responsável pela alimentação do circuito da BGA. A alimentação da BGA Norte é de 1,5 volts. A alimentação da BGA Sul é de 2,5 volts. Dependendo do fabricante, a alimentação da BGA pode ser independente ou pode aproveitar a tensão de outros circuitos. Também pode colocar um transistor para alimentar as duas BGAs. Como o circuito do processador e da memória, eles também têm o E de entrada e E também de saída, com S de saída. E observem, temos ali a tensão da BGA Norte. A tensão da BGA Sul. Temos a tensão da BGA única, ou seja, como uma placa-mãe ela só tem um chip, ela possui para trabalhar em um chip somente. Tensão da BGA Norte e Sul.
Tensão da BGA Norte e Sul. Tensão da BGA Norte e Sul. Tensão de alimentação do áudio. Ele é responsável pela alimentação do circuito de som. Ele é alimentado com 2,5 volts. Circuito de áudio. Sempre ao lado dele contém um transistor SMD ou convencional. Geralmente a entrada é de 5 volts e a saída é de 2,5 volts. A tensão de alimentação da rede. Ele é responsável pela alimentação do circuito de rede. Ele é alimentado com 2,5 volts. Sempre ao lado dele contém um transistor SMD ou convencional, e geralmente a entrada é de 5 volts e a saída de 2,5 volts. Agora nós vamos aprender a medir o processador. Nós já aprendemos quem é entrada e quem é saída. Agora nós vamos para a prática. Agora é a hora. Colocamos o multímetro em Observe. 750 volts alternado. Nós vamos medir agora a tensão que vem da tomada antes de chegar na fonte. Colocamos no cabo de alimentação que alimenta a fonte. 120. Aí, como você vê, 121 volts. Mas por isso que nós colocamos em 750, porque na maioria das cidades do Brasil é usado 220, em Manaus é 120. Você pode colocar tanto do lado quanto do outro que não tem polaridade, só é fase neutra. E se for 220 é duas fases só de 110, totalizando 220. Quando você chegar no cliente, sempre veja a tensão que vem da tomada. Feito esse processo, nós vamos agora aprender a medir a fonte. Para ligar a fonte, você vai fazer um curto. Pode ser com uma pinça, um arame, Observe. um clipper. No terceiro e quarto pino ou no quarto e quinto, que é o preto e o verde. Você dando curto, a fonte ela vai ligar Automaticamente.
Sem problema nenhum. E você vai fazer a medição agora. Você vai ligar a fonte agora. Para ver se está ok. Ok, fonte funcionando. Agora sim. Já que estamos se tratando de fonte, é corrente DC, corrente contínua. DC20, Para medir geralmente. o computador, sempre nós colocamos em 20 volts. Com 20 volts, nós medimos toda a placa-mãe e toda a fonte. Correto. Nós não utilizamos outra tensão. Somente DC. Nós temos que aterrar o preto. Ou preto com preto, ou coloca na carcaça da fonte, ou na carcaça do gabinete, ou no chassi da placa-mãe. Aí Observem. nós vamos colocar no conector preto, que é o terra. E com o vermelho, nós vamos medindo. 5 volts, o vermelho. Agora vamos medir o amarelo, que é 12 volts aproximadamente. Não é preciso ser 12 volts. Pode ser 10% para cima ou 10% para baixo. A Observem. tolerância. Agora colocamos no terra e vimos que a tensão continua apresentando, ok? Respeitando a tolerância. Corretíssimo. Corretíssimo. Se invertermos a polaridade, colocando o positivo no negativo, a tensão vai dar invertida lá. Por isso que nós temos que colocar o terra no terra, que é o preto, Fique tranquilo que não vai queimar seu multímetro. para obtermos a polaridade correta. Porque na fonte nós temos tanto tensão positiva quanto tensão negativa. Agora vamos medir a fonte como um todo. Aterramos o preto. Agora, de cor em cor, você vai fazer esse teste aí em casa. Você vai medir cada um conector. Observem. Olha, menos 5 volts, que é utilizado muito para scanners. Esse menos 5 volts ele vai direto para a PCI, do qual, ao conectarmos a placa, a PCI em algum determinado circuito ela detecta. Menos 12 volts. O menos 12 volts é muito utilizado para o mouse. Olha aí. 3,3 volts. Observem. Aí o laranjado 3,3. Observe uma coisa, nem sempre as fontes têm cores e tensão iguais. Exatamente. As posições são iguais, mas as cores determinados fabricantes ser têm diferente. cores diferentes. Não se confie pela cor. Não confia não, pessoal. Vai nessa não, senão você... 5 volts, a explosão pode ser fatal. 5 volts e o amarelo 12 volts. Ok. Perfeito, perfeito, pessoal. Perfeito. Ensinando passo a passo. Agora a gente vai para a placa, né? Essa aí é tensão contínua. Quando você dá um curto, ele dá um bip sonoro. Perfeito. Prendendo. Aqui ó, terra. Eu vou colocar um no terra e outro para saber onde é o terra. Ok. Observem. Apitou porque é o terra. Vendo que o lado preto está no terra e estou verificando aí na placa-mãe quem é o terra. A placa está totalmente desligada. Não fazem com a placa ligada, pessoal. Toma muito cuidado. Se Não... a placa-mãe estiver em curto, todo em curto, ele vai apitar em todos os transistores. Exatamente. Exatamente, pessoal. Isso mesmo. Perfeito. Agora nós vamos ligar a placa-mãe e medir os transistores. Essa placa-mãe ela tem 12 volts. Já que ela tem 12 volts, como nós vimos, a tensão do processador é alimentada com 12 e diminui de acordo com o processador. Se ela não tiver esse conector 12 volts, a placa-mãe é alimentada com 5 volts. No caso, essa placa-mãe tem uma alimentação de 12 volts. Nós vamos ligar a placa-mãe
Nós vamos medir a tensão, colocando em DC 20 volts. Agora. Nós vamos medir somente nessa posição do Tome muito transistor, cuidado da com o que parte for medir. metálica maior. Tome muito cuidado, pessoal. For medir, 1,6 volts. Essa aí é a saída que alimenta o processador. 1,6. Essa aí é a entrada, 12 volts. Então nós temos um chip de entrada e um chip de saída, totalizando um par. E nós temos 3 pares, 3 entradas e 3 saídas. Entrando 11 volts, 11,7. E diminuindo para 1,6. Nós teremos 3 circuitos idênticos para perfeito. garantir a ótima funcionalidade do processador, aumentando o índice de qualidade do fabricante. Isso aí. Aterramos preto com preto Sempre no terra, pessoal. Sempre no e terra. somente com vermelho utilizamos para fazer a medição. Conectamos sempre no lado maior do transistor. Essa que ele vai direto para o processador, 1,6. Exatamente. Geralmente, os transistores que estão bem próximo do processador são a saída que alimenta o processador. E a entrada, ela fica um pouco mais distante. No caso, essa placa ela tem 2 entradas e 4 saídas, pessoal. Essa é a saída que alimenta o processador. Esse é o 12 volts. Entrada, entrando 11 e saindo 1,6. Não tem problema. Tá aí, ó, entrando 11,8. Respeitando a tolerância, não chega a 12 volts. E o par dele ao lado está saindo 1,6. Perfeito, isso Se esse mesmo. circuito tiver alterado, uma tensão bem abaixo, uma tensão um pouco acima, vai impedir no funcionamento da placa, Exato. travamento É, ou algo assim. exatamente. Pode acontecer diversas coisas com a sua placa, pessoal. Esse é o circuito que mais dá defeito na placa-mãe. É o circuito que alimenta o processador e o circuito que alimenta a BGA. Esse transistor aí, onde nós estamos medindo, é o que alimenta a BGA. 3,1 volts. Isso mesmo. Observe que só medimos na parte maior dos transistores. Aí. Essa aí é o chip de alimentação da BGA Sul. 3,1 volts. Mesmo não estando longe, mas estando próximo, é o único circuito que está aparecendo ali. Esse, da mesma placa se tratando, vamos medir a tensão de alimentação da memória. 3,1 volts. Perfeito. Alimentação da memória. Alimentação da BGA Sul. Aí 3,1 volts. Perfeito, pessoal, perfeito. Esses 3 circuitos é o que dá mais problema na placa-mãe. O circuito de alimentação do processador, da BGA Norte, da BGA Sul e o circuito de alimentação da memória. Suspeitando do chip, você pode colocar o seu dedo, cuidado para não queimar. Se tiver muito quente, a ponto de você não conseguir Tá em curto. continuar com o dedo Tá em em cima, curto. esse chip está nitidamente alterado. Faça a reposição do mesmo. Exatamente. Nós vamos medir agora a bateria com a placa desligada. Medindo a bateria. 2,9 volts. Tá boa. Tá boa.
Até E em 2,9. cima do jumper também tem que dar uma atenção. Em cima do jumper que zera a bateria. Esse é outro macete. Se não tiver tensão aí, o circuito está com defeito e não segura o setup toda vez Perfeito. que você fizer. Perfeito, isso mesmo. Outro modelo de placa. A placa está ligada. Nós vamos medir a entrada. Já que ela não tem o conector 12 volts, a alimentação dele é 5 volts de entrada e a saída de acordo com o processador. Cinco volts de entrada. Essa placa só tem Agora uma vamos medir entrada na saída. e uma saída. Não tem 12 volts. Isso aí é o tempo do XP, né? Aí, 5 volts Mas é bom a gente começar lá embaixo e 1,5 para poder por se começar lá em tratar de cima, um né? processador Duron. Eita, Duron. Esse aí durou Esse mesmo. circuito é muito simples, só tem uma entrada e uma saída. Saída. Só tem um par. Vou colocar o Windows 10 nessa placa aí, você vai ver se não vai subir. Esse outro transistor é o de alimentação da BGA, 3,2 volts. As placas mais modernas alimentam com 1,5. Colocar o Windows 10 de 32 bits nessa placa aí, você vai ver se não vai subir. Vai subir liso. Aí é Duron o processador. Isso aí é a alimentação da BGA, 3,2. Tem pouco transistor essa placa, né, pessoal? Tem pouco. Existe placa-mães com duas BGAs que o fabricante utiliza somente um transistor para alimentar os dois. E fabricantes que colocam um transistor para alimentar a BGA Norte e um para alimentar a BGA Sul, BGA aumentando a Sul. qualidade da placa. Essa é a alimentação da memória, 3,3 volts, por se tratar de uma memória 3,3 volts. DIN. Se não funcionar o transistor, 3,3 volts. já sabe que a memória está com defeito, né? Tem Circuito que ser está trocado ok. o transistor. A tolerância, pessoal, ela Sempre medindo na parte maior do transistor. ela é comum. A parte Pode acontecer em qualquer placa-mãe. Não tem menor, essa. Não nós existe essa. nós não medimos. Não existe essa. Por quê? Porque já estamos passando o macete para facilitar a vida do aluno. Vambora, vamos fazer Esse circuito de alimentação da bateria, bateria. Tem. Nesse caso, acho que essa bateria tem 2,7 volt. Nós vamos medir a bateria fora agora. 3 volts. 3 volts. Perfeito. Tá boa. Tá boa, ainda dá pra durar um tempo ainda. Se nós invertermos, vai dar uma tensão negativa. Menos 3. E não Então, vai interferir positivo nada. com positivo e negativo com negativo. Não vai interferir nada. Pode inverter que não queima, mas a tensão vai dar negativa ao invés de positiva. São a Placa-mãe alimentada com 12 volts. Vamos ligar agora. bateria, né? Ok, placa ligada. Isso aí é uma placa-mãe de socket Esse é o 754. processo toda vez que você ligar a placa-mãe. Toma cuidado, vou medir, pessoal. Meça Tá? as tensões de entrada do processador e de Porque saída. se escorregar Se esse tiver o ferrinho, cabo 12 volts, esse cabo aí pode queimar a placa. é 12 volts na entrada. Nós estamos medindo a entrada 11,9 volts. Lembrando que tem a tolerância. Mas na saída não pode ter tolerância, tem que ser exato. Na saída tem que ser exato. A entrada, porque é maior, o gerenciador identifica a entrada, Vamos identificou o processador
e joga a tensão de acordo com o processador. Vamos lá, pessoal. Nas placas muito antigas, Pentium 2, Pentium 1, era feito via jumper a tensão. Agora não, tudo automático. O gerenciador de tensão detecta a tensão 1,38. Essa tensão tem que ser exata, de acordo com o processador. Vamos lá. Pouco para cima, pouco para baixo, impede no funcionamento da placa. Ou ela trava, ou ela não dá vídeo, ou ela reseta. Essas são as entradas. Entrando 3 transistores de entrada e 3 transistores de saída. Já tive muito essa placa, hein? Nossa. Já peguei muito essa placa. Já fiz vídeo Esse muito daí essa placa. é da alimentação da memória. 1,8. Por se tratar de uma DDR2. Isso aí é a alimentação da BGA. 2,5. A BGA Norte. A bateria tá boa. Essa daí vai durar tempo ainda. Vou medir o circuito da bateria. Observe que eu estou aterrando O terra. no chassi da placa-mãe, onde é Isso. parafusado. Perfeito. Ali tudo é terra. Em cima do jumper da bateria tem que também dar tensão. Se não der tensão, tá com problema o circuito. Não é só na bateria, mede na bateria em cima do jumper. A placa-mãe para fazer o teste da tensão da placa. Essa placa-mãe é alimentada com 12 volts. Porque tem uns Esse 4 aí. pinos, certo? Tem uns 4 Se é pinos. alimentada com 12 volts, esse cabo é exclusivamente somente para alimentar o processador. Exatamente. É um dos circuitos mais importantes e mais frágil Sem ele a da placa placa-mãe. não vai dar vídeo, pessoal. Simplesmente isso. Se não conectar os 4 pinos, não vai dar vídeo. 1,44. Essa aí é a saída. Observe que estão mais próximo do processador. A saída é pela lógica. Entrando 12 volts, diminuindo e indo para o processador. São 3 transistores de saída que alimenta o processador e 3 de entrada. Isso mesmo, pessoal. São 3 pares de transistores. Aumentando a qualidade da placa-mãe. Então, quanto maior o número de transistores, maior é a qualidade da placa-mãe. E maior é a dor de cabeça do técnico. Agora você falou tudo, professor Raider. Tem técnico aí, pessoal, que é técnico troca-troca. Vamos ser bem sinceros. Na medição, só medimos nesse ponto. Só medimos nessa parte do transistor. Macete. Entrada e saída. Aí, ó. Só medimos na parte metalizada maior. Temos que dizer que é técnico troca-troca. A realidade é De essa. alimentação da BGA Sul, 1,2 volts. Vou se tratar de uma BGA mais moderna, que é 1,2, 2,5 e 3,3. E de 3 volts também, dependendo da BGA. Ok. Essa BGA ela tem entrada e tem saída, são 2 transistores, aumentando a qualidade de alimentação do chip. Tá aí, pessoal. A gente aprendendo aqui para nós ver, Essa visualizar daí é da esse vídeo. BGA
norte. Vamos lá. Nós vamos inverter agora. A tensão vai dar negativa. Ó, menos 12 volts. Entrada, outra entrada. Agora nós vamos medir a saída. São 3 pares, 1,4 volts. É por isso que você tem que ter processadores com defeito. Por quê? Para simular a carga da placa-mãe, o gerenciador detectar uma carga e você fazer a medição antes de colocar o processador bom. Para evitar queima, porque pode estar entrando 12 volts e saindo 12 volts processador. Aí vai pro processador, é roça. É roça. Então vai ser feita a queima do componente. Ixi, e queima na hora, viu, pessoal? Fica aquele cheirinho de queimado. Então nós temos que ter processador queimado, porque o processador queimado não queima novamente, já está queimado. Aí já descarta, né? Agora você fazendo esse processo, você pode impedir que outros processadores venham a ser queimados. Aí o prejuízo é maior. Mas também, na maioria dos casos, entra 12 volts e joga para o processador 0 volts, nenhuma voltagem. Nessa hora não queima o processador. Mas é bom não arriscar, sempre medir. Se você pegar uma placa do cliente que não dá vídeo, você já pode medir com o processador do próprio cliente, porque se já está queimado, não vai queimar novamente. É, pessoal, não é fácil não. Não é fácil não. Tensão de alimentação da BGA. Encerrando o vídeo. Espero que vocês Esse tenham é o gostado. processo para Inscreve todas as no placas canal, mãe. tá? Inscreve no canal, Toda pessoal. placa-mãe que você pegar, você tem que medir para ter certeza que está entrando 12 volts ou 5 volts Isso aí. e gerando voltagem de acordo com o processador. Ok? Fique com Espero Deus. que você tenha aprendido Aprendeu. esses macetes. Com certeza E esse aprendeu é muito. padrão para qualquer placa de computador. Até as novas, Muito até as obrigado. novas. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.